Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Laís Novaes. E eu sou Lenderson Macedo. E sejam bem-vindos ao Casal Nerdcast. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o 6º episódio da 2ª temporada de From. Esse que, para mim, foi o melhor episódio da temporada, sem dúvidas alguma. Foi o melhor de todos, sério. Muito bom. É verdade. E assim, finalmente, né, o Boyd começou a abrir a boca ali e a gente vai desenvolver um pouco essa história aí. Mas antes de mais nada, já vou avisando que esse vídeo contém bastante spoiler. Então, se você não quer receber um spoiler, assiste o episódio primeiro e depois volta aqui pra gente teorizar juntos, tá bom? Ah, uma coisa também. Eu vi nos comentários uma pessoa falando que não tinha Instagram e como que ele conseguia saber, né, por onde assistir o episódio. Então, pensando nisso, a gente criou um grupo no Telegram e a gente vai jogar lá as informações dos episódios, quando o episódio vai sair e sobre alguns vídeos aqui do canal também. Então, se você quer saber, entra lá no grupo que a gente vai explicar melhor. O link eu vou deixar na descrição, beleza? Logo no começo do episódio, o Boyd tá lá no dinner conversando com a mãe do Kenny pra explicar a situação pra ela, porque ele quer deixar a Sarah viva, né? E no meio dessa conversa, o Kenny chega lá, o Boyd, já com aquela rixa com o Kenny, se levanta e vai meter o pé. Nisso, ele vai direto pra capela, onde lá ele encontra tudo vazio e no meio lá tem aquela caixinha de música de bailarina tocando e uma bailarina real dançando. E ela dança tentando se aproximar do Boyd, né? Tentando fazer que ele se aproxime e ele vai. Inclusive tem uma cena até que ele ajuda ela a dançar, né? Verdade. Tudo mais. Só que depois disso, ela abre a boca e sai alguns vermes. O que eu entendo é que aqueles vermes que saem da boca dela são os mesmos que estão na pele do Boyd. Acredito eu que seja isso. Em seguida a gente percebe que tudo aquilo ali foi uma alucinação, né? Porque o Boyd cai e aí ele de volta aparece no dinner com a mãe do Kenny e o Kenny socorrendo ele. Cara, o que eu percebi ali é que o Kenny, ele gosta muito do Boyd, né? A gente percebe isso. E ele ficou chateado por causa da Sarah, mas ele se mostrou muito solícito ali a ajudar o Boyd mesmo com raiva. Porque assim, cara, o Kenny, ele é uma pessoa, né? Um personagem muito bom, né? De coração muito bom. A gente percebe isso. E mesmo com tudo acontecendo, ele tem aquele sentimento de empatia, né, pelo outro e tenta se colocar no lugar do outro também. E eu acho isso muito legal do personagem. Como ele bateu a cabeça, né, o Kenny foi tentar ajudar ele ali pra levar pro hospital e tudo mais. E nesse meio do caminho aí, eles passaram pela parte da floresta, onde tem aquele calabouço, né, tipo um calabouço. Até onde o Victor se escondeu quando era pequeno. E ali, ele tá conversando com o Kenny e tal, falando sobre os vermes que tá na pele dele e tudo mais. E o Kenny não acredita muito. E assim, eu fico muito bolada em como os personagens, mesmo nessa altura, cara, eles ainda ficam duvidando, né, do que o Boyd fala, do que outras pessoas falem, de alucinação, de vozes e enfim. Eu ainda fico irritada com isso. Mas o Boyd tenta começar a contar ali pro Kenny, né, a situação e tal. E o Kenny não acredita muito, daqui a pouco o Boyd começa a alucinar novamente. Ele vê a bailarina tocando, né? E aí o calabouço se abre e a bailarina sai. E ele pergunta, Kenny, você viu isso? E o Kenny não vê nada, obviamente, porque é a alucinação do Boyd, não dele. Aí a bailarina sai, ele se recompõe e aí ele vai pro hospital. Uma coisa que a Laís falou aqui agora é muito importante é essa questão do Boyd começar a abrir o jogo para as pessoas. Nesse episódio, durante todo ele, o Boyd sempre é bem franco e fala a verdade para as pessoas. E, pô, cara, os caras estão numa cidade que tem monstros de noite, que os caras não conseguem sair. Aí o cara fala uma parada, nego, não, é impossível, não acredita. Cara, não tem sentido, cara. Tudo ali é impossível. Aí o cara fala uma coisa que é impossível. Ah, não, isso aí eu não quero acreditar, não. Putz. Não vale a pena. Mas enfim, o Kenny não acredita e eles continuam indo pro hospital, né? E até uma coisa pra gente se pensar pelos outros episódios, porque a gente ficava com muita raiva, né, do Boyd, né, por ele não abrir o jogo. E talvez ele não tenha aberto o jogo justamente porque se ele abrisse o jogo, as pessoas não acreditariam. Talvez seja por isso que ele ficou muito pensativo, né, em se abre ou não abre o jogo. Mas enfim, ele vai pro hospital e mostra tudo pra Christian, né? Conta pra ela dos vermes também na pele dele, fala o que tá acontecendo. E ela deduz, né? Ela e o Kenny depois deduzem ali que pode ser uma espécie de demência, o Parkinson que ele tem ali, né? E tudo mais. E o Kenny associa ele ao pai dele, que com o pai dele foi a mesma coisa. Começou fraquinho, depois foi piorando. Só que, cara, eles não acreditam novamente no que o Boyd fala. E isso é agoniante, porque como o Lenderson falou, cara, tá todo mundo naquela merda ali, cara. O que acontecer é válido. Todas as informações que vierem
são válidas, mas eles ainda têm aquele pensamento, né, do mundo real, de que as coisas acontecem de acordo com a realidade, não de acordo com o que acontece na cidade. Em uma das alucinações lá do Boyd, dentro da enfermaria, ele vê a bailarina, né, de novo, só que agora ela tá de uma forma mais agressiva e ela vem tampando a boca dele, pressionando ele em cima da cama, né? Ele já acorda da alucinação meio pancado, saca a arma e mira a arma pra noiva da Chris, né? E, pô, ela toma um susto ali, depois ele se pega em si e fala, caraca, me desculpa, perdão, bota a arma lá no cantinho e desce lá pro porão. Nisso que ele desce pro porão, ele fica observando a marca de sangue do pai do Kenny, lá embaixo. Dentro desse cenário, há uma conversa entre ele e o padre, e quando essa conversa tá acabando, aparece o Kenny vendo ele falando sozinho. E isso enfatiza no Kenny de novo que o Boyd tá com algum problema, né? Ele tá falando sozinho e ele Tá achando que ele tá ficando louco, né? Tá maluco. E esse é um forte argumento pro Kenny não confiar no Boyd, não confiar nas suas palavras, né? Ele viu ali que o Boyd tava sozinho falando com nada, né? Já na Casa Colônia, né, tá tendo uma crise ali com os alimentos e estão separando também pra dona levar um pouquinho lá pra casa do Jim, né, da mãe do Kenny e tudo mais. Chegando lá, a dona comentando, né, o Jim pergunta se os alimentos estão escassos, a dona fala que vai durar ali um pouco mais de um mês e, assim, é complicado, né, o Ethan pergunta e o Jim tenta esconder ali do Ethan, coisa que eu acho um pouco errada, né? Porque, cara, tá todo mundo ali na merda, uma criança pergunta, você pode explicar pra ela com calma o que tá acontecendo, né? Mas eu entendi o Jim também, ele não queria preocupar o Ethan com essas coisas, né? Nem deixar ele apreensivo. Mas é o que eu faria, acho que eu teria contado pro menininho, né? Um pouquinho com o jeito ali que tá acontecendo da situação. Mas beleza. Voltando lá pra Casa Colônia, o Ellis e a Fátima estão conversando ali, o que tá acontecendo entre eles e tudo mais. E quando eles ouvem, né, um barulho lá de baixo, uma briga acontecendo, e um cara lá, que eu nem lembro o nome dele, nem se aparece muito na série, mas ele tá cortando ali os alimentos pra poder preparar. E ele fala que o Eldin tava roubando comida ali, comendo, né, até demais. Coisa que, assim, não poderia acontecer, né, porque se eles estão fracionando os alimentos, é pra poder diminuir realmente os gastos dos alimentos. E aí o Ellis tenta ali contornar a situação. Nisso que ele tá contornando a situação, o cara vira e pega uma facada no Ellis. A gente achou essa cena muito mal dirigida, porque assim, do nada virou e pimba, deu Ficou muito artificial, sabe? Ficou muito artificial. Tanto que o cara sai pedindo desculpa, te deu uma facada dele, não, desculpa, vai arrastado assim, entendeu? Foi tipo uma coisa, sabe? A gente ignorou para o bem da história, né? Mas sabe que foi uma coisa, tipo, propositada. Não tinha contexto ali para dar facada. Se desse a facada, era para dar facada mesmo, né? Exatamente. Mas ficou, tipo... foi sem querer. Sem querer, virou, a faca entrou toda no... Foi sem querer, virou assim, puf. Virou e entrou tudo. Não, sem querer, puf. Deu uma facada, não. Eu não engoli, mas é o que temos, né? Pois é. E nisso, né, que essa facada aí sem querer, a faca perfurou o pulmão do Ellis e tava sangrando muito, ele já não tava conseguindo respirar. E entra o Eld nessa história que, assim, ele não era nem corajoso, né? Nem muito corajoso, que ele tava se escamando ali das coisas. Mas ele virou corajoso da história. Ele foi buscar a van, né, que tava a 50 metros mais ou menos de distância da Casa Colônia. Ele saiu de noite mesmo, saiu correndo, foi lá, pegou a van, levou até a porta ali da Casa Colônia. A Fátima e o Ellis entraram, eles ali bem embaleados, não conseguindo respirar direito por causa do sangue no pulmão. Isso eles chegaram lá no hospital, né, onde a Chris pôde dar os primeiros socorros. E aí que começa a ficar interessante o episódio. É a partir desse momento que você fala assim, porra, agora o episódio vai ficar bom. Exatamente. Por quê? Tem a trama ali com o Boyd, que pelo Ellis ter perdido muito sangue ali, por causa do buraco que tiveram que fazer para sair o sangue do pulmão e tudo mais, ele precisava de uma transfusão de sangue. Sendo que dentro daquele local, os únicos dois que eram compatíveis eram o Boyd e o Ellis. O que tem a ver, né? Porque o sangue O positivo, normalmente, só podem ser doados pelo mesmo. E calhou ali, realmente, acontece dos pais poderem doar pros filhos, né? Porque pode ter aquela coincidência ali de ter igual, né? Nisso falaram, Boyd, você vai ter que doar. Só que ele sabia tudo que estava acontecendo ali com ele não era normal, ele não queria passar isso pro filho. O Kenny ali no desespero, que o Boyd não querendo doar e tal, aquela situação meio merda.
Kenny saca a arma e dispara no like, assim como você vai fazer. Então deixa seu like aí e se inscreva no canal. Agora voltando, o Kenny saca a arma ali e fala pro bode, você vai doar sim, pô. É seu filho que tá ali. O bode fala, não, porque tem os vermes. E a namorada da Chris vê os vermes no braço do bode. Todo mundo começa a ver e acredita na história do bode, né? Então Kenny fala, então passa esses vermes pra mim, pra você ficar sem os vermes e poder doar o sangue pro Ellis. Aí o bode teve uma ideia que era sensacional e foi a melhor parte do episódio. Pra mim, pelo menos pra mim, né? Pô, foi muito boa. Ele tem a ideia de não passar pro Kenny, mas de sim passar os vermes para um monstro. Isso. Ele vai lá pra fora e fica gritando com os caras, vem em mim, vem em mim. E aí que aparece o vilão mais amado de todos, o monstro do sorriso. Cara. Ele aparece dando aquele sorrisinho e ó, pra quem reparou direito, ele deu uma engordada. Aquela criança, ele deu uma engordada. Esse cara tá comendo muito. Nisso aparece o monstro do sorriso e o bode encara ele de frente enquanto é cercado por outros. E o bode dá uma facada na garganta dele, corta a mão e pressiona. Fala, meu sangue é seu sangue. E passa os vermes pro bicho. E ali a gente achou que não ia dar nada, mas deu. O bicho começou, o monstro do sorriso começou a se transformar em monstro ali na hora e ficou paralisado no chão. O bode saiu correndo e ficou limpinho para dar o sangue dele pro Ellis. E é o que aconteceu, ele faz a transfusão. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para falar sobre esse monstro do sorriso. Primeira coisa, o que eu percebi? Assim que o Boyd passou o sangue pro cara do sorriso e ele morreu, todos os monstros que estavam em volta, eles não tentaram, atacar o Boyd. Não. E, tecnicamente, né, o Boyd não estava sendo atacado pelos bichos por causa dos vermes, né, que ele estava passando ileso pelos monstros. Já que ele passou... Isso foi o que a gente pensou, né? Porque a gente viu ali agora que os monstros conseguiam ver ele. Exatamente. Foi aquilo ali, a princípio, foi sorte. Verdade. Mas, vamos pensar por essa vertente. A primeira vertente é essa, né? Que passou, então tá sem verme, então os monstros, eles poderiam atacar o Boyd. Outra vertente, que mesmo assim os vermes não deixavam o Boyd ileso da vista dos monstros. Sim. Mesmo assim, depois que ele passa o sangue pro cara, os monstros ficam em volta do cara e dane-se pro Boyd, né? Eles não tentam atacar o Boyd, nem matar o Boyd. Eles simplesmente cagam, ficam olhando ali o cara do sorriso e o Boyd sai correndo, né? Até porque os monstros não correm, mas o Boyd sai correndo e vai pra casa, pro hospital, né? Eu acredito, né, que os monstros eles são mais inteligentes do que a gente acha. A princípio a gente vê eles ali, viu a primeira oportunidade, atacava, mas a gente já começou a perceber na segunda temporada que não é bem assim. Já lá na primeira, a gente viu aquela monstro que entrou dentro da Casa Colônia, ficou um tempinho ali, conversou, deu um beijinho, deu uns amassos, e depois que ela atacou. Verdade. Então a gente já vê ali que os bichos não é instinto animal. Ele viu, já vai atacar. Não. Eles têm ali a própria consciência. Eles fazem ali algo devagar, né? Tanto que o namorado da Kelly, aquela garota que tava com a estaca na cabeça, até agora não apareceu, né? Se ele morreu, né? E ela tava viva, né? Teoricamente tava viva. Então é isso. Eu acredito que os monstros, eles atacam, né, quando eles querem atacar e não como um instinto animal. Esse é o primeiro ponto, né? É verdade. Mas, voltando ali para aquele bicho, a gente não sabe ainda se o monstro do sorriso está morto. Tanto que no final do episódio, o Boyd ali e o Kenny olhando pro monstro, eles falam assim, será que ele tá morto? O Boyd fala, isso a gente só vai descobrir quando amanhecer. Então, a gente não sabe, porque o que a gente sabe é o seguinte, ele tá paralisado no chão. Isso é fato. Ele tá lá paralisado no chão. E também a gente não sabe o seguinte. Se o monstro desse no sol, ele fica vivo ou morto? A gente não sabe, porque os monstros, eles se escondem durante o dia. Só que a gente não sabe se ele pode ficar de dia pra fora ou não. Imagina, esse monstro aí, ele acorda de manhã, né? E vê, eu consigo ficar aqui na luz do sol. E começa a atacar os outros de manhã. Ou seja, nem de manhã mais vai ser seguro. É verdade. Ou então... Ninguém sabe. Pois é. Ou então, também,
ele... São várias vertentes, né, que a gente vai pensando assim, teorizando. Sim. Mas pode ser também que agora o cara, ele vire uma pessoa normal. Pode ser. Depois disso. Ou também que agora ele vire um monstro ainda mais forte, né? A gente não sabe. Isso aí só no próximo episódio vai dizer. Esse pra mim foi o melhor episódio da temporada. Pra mim também. A ação veio só lá no finalzinho, mas foi um finalzinho bom. Eu gostei. O episódio inteiro foi bem construído. O episódio inteiro foi bem construído ali. Tudo pra voltar pra cima do Boyd, né? As alucinações. Mas, assim, do meio pro final foi o 10, assim, foi top. E pra fechar o episódio, a Fátima ali morrendo de medo, né? Do Ellis morrer. E aí, com alívio, chega no canto e fala, meu Deus, achei que eu ia perder ele. E a Chrissy chega perto dela. E aí a Fátima pergunta, você tem um teste de gravidez? O que vocês acham dessa cena? Eu acho que ela deve estar grávida, né, com certeza, pelo desenrolar da situação. Ela tá grávida. Eu ainda suspeito que ela vai morrer. E não sei, né, se ela vai morrer antes do bebê nascer ou depois do bebê nascer. Mas pode ser que ela nasça depois do bebê nascer. E aí o bebê fica ali tendo que ser cuidado pelo pai, né? Ou o Ellis morrer também, né? Mas assim, eu acho que se o Ellis não morreu agora com essa facada, eu acho que vai ser difícil deles matarem ele agora, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa análise. Deixe seu comentário aí, a gente quer muito saber a sua opinião. A gente vai comentar aí, vai discutir. A gente, entra lá no nosso grupo no Telegram também, pra gente dar uma discutida lá numa forma um pouco mais rápida, né? Porque aqui no YouTube, sabe como é que é? É um pouco mais difícil responder, lá fica mais fácil, é um chat. Então, entra lá no nosso canal Telegram, tá? E não se esqueça, se você ficou até aqui, é porque você gostou do nosso vídeo. Aperta no botão de inscrito se não for e deixa seu like aí no vídeo, tá bom? Valeu, pessoal, e tchau, tchau!